Eu cresci na Rússia do final dos anos 80, um lugar onde a falta de ordem tornava tudo mais perigoso para nós, crianças, que adorávamos brincar em prédios abandonados. Eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, e eu e meus amigos éramos os maiores idiotas quando se tratava de fazer coisas arriscadas. Nós fazíamos bombas de fumaça, fogos de artifício, e inventávamos confusões com qualquer coisa que encontrássemos. Era como se o mundo fosse uma enorme zona de experimentos para a gente, onde tudo era possível, e as consequências pareciam não existir. Naquela época, muitas áreas da Rússia pareciam um deserto pós-apocalíptico, como os cenários que você vê em filmes. Não havia lei nem ordem em vários lugares, então ninguém parecia se importar com o que estava acontecendo. Nas ruas, você podia comprar coisas insanas, como uma vez que meu pai conseguiu um velho lançador de foguetes. Com essa sensação de liberdade perigosa, nossos pais nos deixavam brincar sozinhos naqueles lugares abandonados, sem imaginar o que realmente fazíamos por lá. Um dia, enquanto explorávamos um prédio velho, um dos meus amigos notou alguém espiando por perto. No começo, não demos muita importância, já que estávamos acostumados a ver coisas estranhas. Mas, depois de um tempo, percebemos que a pessoa não estava apenas passando, ela estava nos observando. Quando o homem percebeu que notamos sua presença, ele começou a se aproximar lentamente. Era um homem grande e careca, vestindo um casaco preto bonito, provavelmente importado, o que era caro na época, e tênis americanos, também caros, algo que raramente víamos. Ele parecia deslocado ali, como se tivesse saído diretamente de algum filme de ação. Quando ele chegou perto o suficiente para nos ver melhor, notei que ele olhou diretamente para mim e fez um breve sorriso, como se estivesse me provocando. Sem muita cerimônia, ele apontou para os sapatos e perguntou: gostou dos meus sapatos? Tenho mais se você quiser, vamos lá. A situação estava ficando estranha. Havia algo inquietante na forma como ele falava, e nós ficamos em alerta. Se você souber alguma coisa sobre a Rússia daquela época, entenderá que esse cara parecia alguém com quem você não queria se meter. Os adultos sempre alertavam sobre tipos perigosos que podiam estar envolvidos com o crime. Mas, quando o homem se virou para fazer sinal para a gente segui-lo, meu amigo notou o cabo de uma arma saindo discretamente da cintura dele. Num segundo, tudo o que a gente sabia era que aquilo não era seguro. Foi então que meu amigo gritou: corre, ele tá armado. E, em pânico, todos nós simplesmente nos dispersamos. Eu ouvi o homem xingando alto atrás de nós, mas não olhei para trás. Corremos em direções diferentes, atravessando escombros e subindo em muros até nos afastarmos o suficiente daquele lugar. Meu coração estava disparado, e só depois que paramos de correr é que o susto começou a se dissipar. A sensação de alívio era grande, mas, no fundo, sabíamos que havíamos tido sorte em escapar. Se a história tivesse terminado ali, teria sido apenas mais um encontro assustador. No entanto, algum tempo depois, ficamos proibidos de brincar naquela área. Eu não entendia bem o porquê, mas meus pais foram claros e não queriam que voltássemos para aquele prédio abandonado. Na época, não pensei muito sobre isso. Para mim, tinha sido só uma história estranha para contar aos amigos. Foi anos depois que descobri a verdade. Meus pais me contaram que logo após o nosso encontro com aquele homem, encontraram outra criança espancada até a morte com uma pedra naquele mesmo prédio. Soube que a criança era mais nova do que nós, e a brutalidade do que havia acontecido era algo que me deu calafrios. Foi naquele momento que os pontos se conectaram, e percebi que, talvez, tivéssemos escapado por pouco de algo muito pior. Depois disso, essa história nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sempre me lembro daquele dia com uma mistura de alívio e um certo horror. É estranho pensar como as coisas podem mudar em segundos, e como uma pequena decisão de correr em vez de ficar pode ser a diferença entre contar uma história ou ser parte de uma. Histórias que emocionam, inspiram e surpreendem. Inscreva-se no nosso canal e embarque em uma jornada cheia de reviravoltas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Não perca nenhuma novidade, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade.